Passaporte perdido. Certifico que Cláudio Vidrac, solteira, profissão, que lê, escreve e cuja fotografia, impressão digital, direita e assinatura estão indicadas no verso. Nascida 15 de abril de 1922, no município, capital federal, Buenos Aires, República Argentina. Tenho 1,40 m de altura, pele branca, cabelos loiros, nariz reto, boca média, orelhas médias. Claude seguia as linhas do seu rosto com as duas mãos e, olhando o passaporte, pensava: não posso perder esse passaporte. Sou Cláudio Vidrac e tenho 14 anos. Não posso esquecer. Se perco esse passaporte, ninguém me reconheceria, nem eu mesma. Não posso perder esse passaporte. Se chegasse a perdê-lo, ficaria eternamente nesse barco, até que ele ficasse bem desgastado com o passar dos anos e naufragasse. Todos os barcos velhos têm que naufragar, e então eu teria que morrer afogada, com o cabelo solto e molhado, estampada nos jornais, a menina que perdeu seu passaporte. Tenho que chegar a Liverpool, onde me espera a minha tia, com o chapéu na ponta da cabeça. Minha tia Mabel tem uma casa grande com 5 cachorros, 3 dinamarqueses e 2 galgos. Um galgo branco que minha tia Mabel já havia mandado a foto dele em uma de suas cartas breves. This is my berry Philide. Nome difícil para um cachorro, já que você terá que chamá-lo muitas vezes. Minha tia Mabel tem um jardim com flores e uma fábrica de tecidos. Não quero chegar logo a Liverpool, porque os dias a bordo são sempre de festa. Eu quero ter muitos dias de festa, correndo pelo convés, sozinha, sem ninguém para cuidar de mim. Alguém me perguntou se eu estava triste, porque ontem à noite eu apoiava minhas mãos sobre os meus olhos com sono. Não estou triste. Meu pai pediu ao comissário de bordo e a uma família de nome estranho, que esqueço o tempo, que cuidasse de mim. O dia que o barco saía, as buzinas tocavam, como na elevação, e a sala de jantar tinha um cheiro de flores, e os abraços afundavam tanto meu chapéu que eu via somente os pés se despedindo como passos de dança. Meu pai tirou o chapéu de mim para ver os meus olhos, e nesse momento via que havia muitos olhos ao meu redor que choravam. Senti que esse era o momento da vida em que eu tinha de chorar. Esfreguei os olhos e guardei meu lenço na mão em sinal de tristeza até o fim da despedida. Quando me deram o último abraço, as buzinas tocavam como os sinos dos caminhos de sorvete na rua. A sirene fazia o barco tremer, como se fosse quebrar 3 vezes. E depois o silêncio das águas se encheu de luzes e de 3 badaladas do relógio dos ingleses. Buenos Aires já estava longe. Assim são as viagens, pensava Cláudio Vidrac, tão diferentes do que alguém previu. Sentada sobre a cama da cabine, lia seu passaporte como um livro da missa. Como tinha uma semana que havia embarcado a bordo do Transvaal, transatlântico resplandecente de bandeirinhas e de estrelas. Antes de embarcar, ela e sua mãe haviam visitado o barco. Haviam escolhido a cabine, haviam buscado correndo o bote salva-vidas correspondente no caso de um naufrágio. O terror colocou em Cláudio a cara que tinha no passaporte. Os olhos haviam ficado dilatados profundamente com as ondas das tempestades que faziam naufragar os barcos. Sua mãe havia rido e Cláudio lhe pareceu um presságio fúnebre. Lembrou que esse dia havia almoçado em um restaurante chamado A Sonâmbula
Em cada prato havia uma sonâmbula pequenina, de cabelo solto, com os braços estendidos, como se estivesse cruzando uma ponte. Essa sonâmbula era uma mulher que acabara de desembarcar de um naufrágio, que perdeu seu passaporte aos 14 anos, sua casa e sua família. Olhou para fora da janela. O mar estava azul marinho, de tinta muito azul. O barco rangia suavemente de um lado para o outro. Era incrível a diferença que podia existir entre o mar dos banhos de mar e o mar das praias e o mar a bordo, tão duro, tão impenetrável, como as mesas de mármore manchadas de verde. Cláudia estava com o cabelo úmido por causa do banho de piscina que havia durado mais de 2 horas. Elvia havia desafiado. Quem era Elvia? Não sabia seu sobrenome, não sabia quem era seu pai nem sua mãe. Contudo, Elvia era a pessoa com quem Cláudia andava durante todo o dia a bordo. Era a pessoa a quem daria o seu salva-vidas no dia do naufrágio. Guardava com cuidado um pedaço de fita com o qual Elvia havia prendido o cabelo no dia de cruzar a linha. A sala de jantar estava cheia de luzes aquela noite. A música de circo havia se tornado sentimental. As mesas também estavam enfeitadas para a festa. Os biscoitos eram de um verde de águas marinhas, com largas borboletas e cavalos de corrida e bailarinas e caçadores pintados em cima. Mas Elvia não estava vestida para a festa. Usava um vestido que chorava solidão no brilho da noite. Os 5 frascos de perfume com que havia se perfumado eram um jardim ao seu redor, que a aguardavam presa. Quem era Elvia? Uma grosseira, dizia alguns. Uma mulher da vida, havia dito um velho, tampando a boca como se estivesse tossindo, ao ver o cabelo solto e as pernas arranhadas de Cláudia. Uma mulher da vida deveria ter uma roupa negra de trabalhadora, com grandes remendos e sapatos desgastados de caminhar pela vida. Assim Cláudia via as mulheres da vida, com a boca sem batom e uma grande sacola nas costas, como os mendigos caminhando de estância em estância. Cláudia lembrava de uma manhã em que, correndo pelas quadras de tênis, caiu no chão. Elvia havia socorrido com um gesto maternal e havia vendado o joelho machucado com um lenço fino. Depois, quando estava só, eu vi que o canto do lenço tinha um nome bordado, Elvia. Assim havia conhecido a Elvia. Encostou sua cabeça contra o frescor suave do travesseiro. Os travesseiros eram caracóis brancos por onde se escuta de noite o barulho do mar, sem necessidade de estar a bordo. O que mais ela gostava de estar a bordo eram os cafés da manhã, a música de circo, o medo dos naufrágios e Elvia. Mas de repente um peixe redondo, de barbatanas recortadas pelas grandes profundidades do mar, com um bico longo de meio metro, entrou pela porta voando. Primeiro começou a picar as peúnias de um quadro e depois as lâmpadas. O quarto ficou no escuro, envolto nos tecidos listrados do mar. A angústia se apoderou de Cláudia. A angústia de ter perdido o espetáculo do naufrágio. O barco já havia afundado há quanto tempo? E de repente, de uma lâmpada quebrada surgiu uma chama imperceptível que foi crescendo e se derramando pelo chão e sobre as cadeiras. O barco iria ser incendiado por completo desse modo. Incêndio, incêndio! Todas as portas da cabine se abriam aos gritos. Cláudia saiu correndo, repetindo o número do bote salva-vidas 55, como uma procissão. Subiu as escadas. Os botes estavam todos cheios de gente com pijamas. Estavam todos os passageiros, os que comiam na sala de jantar maior e os que comiam na sala de jantar maior. Estavam os garçons
e os cabeleireiros. Estavam os oficiais e os marinheiros, os músicos, os cozinheiros e as criadas. Estavam todos, menos Elvia. Elvia vinha caminhando de longe pela ponte e não chegava nunca. Cláudio corria atrás dela com o salva-vida nos braços. O barco a afundava para sempre, levando seu nome, seu rosto, sem cópia, para o fundo do mar.